Talvez, existe um quadro que o Bruce fez comparando o sacerdócio com a advocacia. Talvez fosse bom a gente dar uma passada por ele aí. Vocês estão vendo aí? Eu vou ler então. Qualquer coisa, por favor, vocês interrompem. O seu sacerdócio é para guardar o crente de cair. A sua advocacia é para restaurar o crente quando ele falha. O seu sacerdócio é para um tempo de necessidade, nossas tentações e debilidades. A sua advocacia é para um tempo de queda e pecado. Sua intercessão como um sacerdote é para que nos comportemos bem. Sua intercessão como advogado começa quando o crente não se comporta bem. 4. Ele é um sacerdote para com Deus. A sua advocacia, 4. Ele é um advogado para com o Pai. Acho que está faltando um para aqui. É um advogado com o Pai. Se o pecado entra na vida do crente, seu relacionamento com Deus ainda é como Pai. Isso mostra que o crente não perde o vínculo de relacionamento com Deus, o Pai, como um de seus filhos. Nenhum poder do mal pode anular ou quebrar essa ligação. É algo definitivo e eterno. Mas o menor pecado permitido quebra o vínculo de comunhão com o Pai e com o Filho. 5. Como um sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas e debilidades. Como um advogado, ele não se compadece de nossos pecados. Ele sofre diante dele. 6. Como um sacerdote, é sua vida nas alturas que salva o crente de cair em pecado. 6. Como advogado, é a sua morte que ele invoca em favor do crente que tenha caído, com base sobre a qual a propiciação foi feita uma vez para sempre. 7. Em conexão com o seu sacerdócio, seu serviço é chamado misericordioso e fiel. 7. Em relação à sua advocacia, ele é fiel e justo. Isso porque a advocacia está fundada na obra consumada de Cristo na cruz, propiciação. Deus é fiel e justo em não demandá-la de nós quando Cristo já pagou o preço por ela. 8. Sua obra como um sumo sacerdote intercedendo por nós é contínua, vivendo sempre para interceder por nós. 8. Sua obra como advogado é intermitente. Não é algo que sempre está em andamento, e assim apenas está ativa se o crente cai. Ela começa quando o crente cai, não apenas quando o crente se arrepende do seu pecado ou o confessa. 9. No tempo de tentação e prova, o crente vai a ele, como seu sumo sacerdote, para achar ajuda. 9. Em tempo de pecado e falha, o crente não vai a ele por si mesmo. Se deixados a nós mesmos, nunca nos voltaríamos a Deus. Porque quando o crente peca, ele não pode se restaurar a si mesmo. Sem a obra de Cristo como um advogado, um crente errante nunca se arrependeria e voltaria. O homem é uma criatura dependente. Ele não pode se salvar nem se manter. Se um filho de Deus peca, ele não pode se restaurar por si mesmo. O resultado da intercessão de Cristo como advogado leva o crente que caiu ao arrependimento e a confissão do seu pecado, sobre o que ele é restaurado. Em sua obra de restauração das almas, o Senhor não vem a nós,
porém ele vai ao Pai a respeito de nosso estado, e o Espírito Santo vai à nossa consciência, trazendo à lembrança o amor de Deus e a palavra de Deus. O resultado é que o crente se converte e confessa seu pecado, e assim é restaurado. Apenas então a comunhão com o Pai e com o Filho é desfrutada novamente. 10. Por causa da sua obra como um sumo sacerdote, o crente pode ter a ousadia de se achegar ao trono da graça para achar misericórdia e graça a fim de ser ajudado. 10. Por causa de sua obra como advogado, o crente se arrepende e vem humildemente ao Pai em confissão de seu pecado, e assim é restaurado.